Aleluia, aleluia. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, que é uma das passagens bíblicas mais poderosas que a gente pode mencionar, né? É em 2 Reis 4. E a gente vai falar sobre a promessa. A promessa está viva. 2 Reis 4, 8, vai até o 37. Só que nós não vamos ler tudo. Você vai acompanhando aí na sua Bíblia, porque a gente vai falando sobre essa mulher, que não fala o nome na Bíblia, mas ela é de Sunem, sunamita, e muitas pessoas confundem por sulamita, só que não é. Ela é de Sunem e aí ela é sunamita. Como que você nascesse no Rio e você fosse carioca. Então, na realidade, é assim. Não sabemos o seu nome porque não menciona na Bíblia, mas ela tem características aqui na Bíblia que nos demonstra quem essa mulher era. Essa mulher, ela era casada, uma mulher muito bem de vida, rica, uma mulher muito bem posicionada com a sua família. E essa mulher, ela morava em um lugar que tinha uma vista privilegiada para o Monte Carmelo, e havia um outro monte também, né, que ficava entre Samaria, e era o Monte de Gilboa. Esse Monte de Gilboa, se vocês forem depois ler, ou se vocês lembram, foi onde Jonatas e o rei Saul, seu filho Jonatas e rei Saul foram mortos ali, né? E ali Davi amaldiçoou aquele monte, que não crescesse, que não tivesse mais nada, plantação alguma. E aquele monte, ele é como que um monte seco, amaldiçoado, mas diferente do monte que é o Monte Carmelo. Então essa mulher, ela tem uma vista linda, panorâmica do Monte Carmelo, porque o Monte Carmelo, ele tem significados, né? E esse Monte Carmelo, ele foi ali, teve uma história linda com Elias ali, quando Elias, com os profetas Baal, fez aquela, ali, como que se diz, me fugiu a palavra, estava na minha mente, mas me fugiu. Mas ele ali desafiou, é a palavra certa, desafiou os profetas Baal. E ali a gente viu acontecendo ali algo tremendo e maravilhoso, que aos nossos olhos humanos a gente não consegue contemplar. Que foi ali o fogo, né, caindo ali e Deus ali agindo com poder. Mas a gente não vai falar de Elias, a gente vai falar do profeta Eliseu com essa mulher. Essa mulher, ela tinha tudo o que ela queria, mas era uma mulher que ela tinha uma parte da vida dela que não era satisfeita, nem por ela e nem pela sociedade, porque a sociedade discriminava uma mulher naquela época que não tinha filhos. A mulher, naquela época, o princípio ali dela era gerar, ela precisava gerar. Tinha que ter filhos, e ela não tinha. Então, o olhar das pessoas para ela era um olhar de condenação, um olhar de cobrança, né? Então, essa mulher, ela tinha isso com ela, mas só que ela foi deixando isso se cauterizar ao longo do tempo. Então, para ela, já era como que, eu não quero que toque mais nesse ponto, nessa ferida, porque isso não me faz bem, e eu prefiro esquecer que eu não tenho filhos, né? Mas ali, Eliseu, e ela, uma mulher que ela tinha uma qualidade muito bacana da gente pegar isso, que era uma mulher observadora. Aquela mulher ali, ela observava o tempo todo aquela caminhada de Eliseu, indo ao Monte Carmelo para orar, né, para buscar o Senhor, e ele passava para Samaria. Então, esse era o movimento dele, e ela ficava observando. E essa mulher, ela ofereceu pão para Eliseu, né, para que Eliseu pudesse ele ter uma refeição. E ela oferece pão, a Bíblia fala ali que ela oferece pão. Eu creio também, acrescentaria a água, porque ninguém vai dar um pão e a pessoa vai ficar ali entalado sem beber uma água. Então esse era o lanche que ela dava para ele, um pão e água. E aí aqui eu já tiro uma lição
para passar para vocês da seguinte forma, que você, quando vê alguém, você vai trazer para sua casa, geralmente a gente faz isso, e eu pude aprender com essa mulher uma coisa diferente, porque quando a gente vai receber alguém, a gente quer pegar o melhor talher, a gente quer pegar a toalha, a gente quer pegar e comprar e fazer, para impressionar a visita, o melhor lanche, né, para que ele coma bem, para que ele sinta-se bem, mas é a primeira vez que essa pessoa vai na tua casa, e você já quer impressionar. Só que ela não queria impressionar, porque ela queria, na realidade, era ver se essa pessoa realmente serviria para continuar, né? Um relacionamento de amizade, um relacionamento para poder realmente estar na casa dela. Porque se a pessoa come um pão da tua mão, como Eliseu comia, e ele depois, ele era grato, ele agradecia, opa, tem algo diferente nesse homem. Tanto é que ela fala, esse homem é um homem de Deus. Ela fala exatamente isso, esse homem é um homem de Deus. Por quê? Ela dava o pão e ele ficava grato a ela. Agora, será que nos dias de hoje, uma pessoa vai na tua casa e você prepara lá uma mesa com uma toalha bacana, mas você dá pão e água, essa pessoa depois vai continuar um relacionamento contigo? Ou ele vai sair dali falando de você, olha, fulano, fui lá na casa da Beltrana, sabe o que ela me deu? Pão e água. Acabou a amizade, acabou, não tem aquele, né, refrigerante pretinho ali, né, não tem nada de gostoso. O que é isso? Pão e água, não fala nem manteiga, tá, gente? Pão e água. Então ali ela viu que aquele homem era um homem de Deus, e ela não assim satisfeita de dar só o pão e a água, e vendo a gratidão do coração de Eliseu, ela prosseguiu e falou para o esposo dela, falou, olha, obviamente, né, que ela foi com muito jeito, né, para falar isso para o esposo, olha, sabe de uma coisa, esse homem é um homem de Deus, ele passa para lá, ele passa para cá, e a gente não poderia fazer um quarto para ele, lá em cima, e ele ficar ali, porque aí ele ia ter uma parada, ele não ia precisar andar o tempo todo sem ter algum lugar. E aí o esposo concordou e fizeram um quarto para Eliseu. E ali Eliseu já não comia mais só o pão. E com certeza essa refeição melhorou, né, gente? Essa refeição melhorou. Por quê? Teve um relacionamento que poderia continuar. E isso para a minha vida é bacana a gente entender, né, que nos momentos nossos a gente vai ter muita gente ao nosso redor, mas são poucos que vão continuar conosco e caminhar conosco. E é isso que a gente precisa entender, que não é uma pessoa que vai se interessar por você, porque você vai ter um churrasco na tua casa sempre, porque você vai estar sempre em festa, vai estar sempre ali recebendo da melhor maneira, mas vai ter momentos difíceis também, que essa pessoa tem que estar preparada para passar com você. E aí Eliseu ali naquele quarto, ele ficou incomodado, e obviamente que todo profeta, ele vai treinando um outro, e Geazi andava com ele, e era treinado por ele. E ele ali, naquelas condições de ficar ali hospedado, e muito bem hospedado, porque aquela mulher, ela colocou uma cama, ela colocou uma mesa, ela colocou uma cadeira, e colocou um candelabro, né? Uma lamparina. E essas 4 coisas, elas têm grande significado, né? A cama é um lugar de descanso, né? O repouso. E ali ela colocou também uma mesa. A mesa é lugar de comunhão. A mesa é um lugar que você senta e ali você conversa, né? Hoje, não muito, né? Por causa do bendito celular, né? E eu dou graças a Deus porque eu consigo ficar bastante sem celular. Eu não tenho rede social, bloqueei. Então, às vezes, quando estou lá no meu celular, aí vem as mensagens dizendo que alguém quer que eu adicione. Eu falo, coitado, e depois eu falo com a pessoa, porque não sabe. Mas é um propósito que eu fiz, não perder meu tempo nas redes sociais. Então, enfim, já tem bastante tempo, foi um propósito que eu fiz por algum motivo bem sério. E aí, ela colocou aquela mesa para que pudesse
representar a comunhão. Ela colocou a cadeira significava honra ao profeta que estava na casa dela. E a luz também, que representava a claridade, que é a luz de Jesus naquela casa, né? Aquele profeta representava isso para ela. Então ela colocou 4 coisas principais, que naquela época era tudo numa casa, e que era de bastante conforto. Podemos dizer que era um hotel 5 estrelas para ele. E aí, aqui, essa mulher, ela ali, servindo bem, mas o profeta, ele era tão grato a ela, que ele falou: Geazi, o que ela precisa? Fala para ela que a gente pode interceder ela pelo rei, lá, falar com o rei por ela, a gente pode pedir alguma coisa para ela, seja lá o que for. E ela mandou dizer, ela falou, né, para Geazi: eu não preciso de nada, eu tenho a minha família, né, e eu estou tranquila, não preciso de nada. E aí ele foi e falou: olha, ela não precisa de nada. Mas ela não precisa de nada? Não. Mas Geazi era aquele que sabia da vida de todo mundo, né? Tanto para mais e mais e mais, aquilo que era necessário e aquilo também que não precisava saber. Então Geazi falou: olha, ela não tem filho, e o esposo dela também já é velho. Essa parte não precisava, porque Ana também era velha, e Deus fez com que ela gerasse filho. Milagre para Deus não há impossíveis. Milagre para Deus não é impossível. Isso aqui é um fator que atrapalha, então Deus não vai agir. De forma alguma. Milagre para Deus não tem tamanho, né? Milagre de Deus supera qualquer pensamento que a gente possa ter, né? Eu costumo até dizer que a gente passou por uma experiência, por uma fase, e a gente ainda está trilhando por ela, mas eu creio em nome de Jesus que Deus vai dar vitória, que é a minha neta, né? Quando ela, na pandemia, ela pegou um vírus, e o vírus causou uma certa debilidade, e atingiu o pâncreas, células boas, conseguiu não só matar as células ruins, combatendo, mais ou menos o que o médico disse. E aí combateu também, atingindo o pâncreas dela. E aí ela veio a ter diabetes. Eu falo que ela tem por enquanto, porque aquilo ali não pertence a ela. Mas nessa situação, a minha irmã comentou com uma pessoa, e essa pessoa, vou dizer até que é um pastor. E quando comentou essa situação, que a gente estava orando, e a gente ora, porque eu creio na promessa, que a promessa está viva, a promessa não morreu, e que ela vai ser curada. Aí esse pastor, ele falou assim: fala para ela, para mim, que eu estava orando, né? Fala para ela para ela parar, porque não tem jeito, tipo assim, acostuma. Eu falei: não, o que Deus falou comigo em 5 dias de jejum, eu fiz 5 dias de jejum, 5 dias sem comer nada, e os meus filhos falavam: mãe, come alguma coisa, come. Eu falei: não vou comer. Eu já fiz com Deus algo e eu consigo ir. Cada dia Ele está me sustentando. E eu fiz um propósito de 5 dias de jejum. E Deus assim fez maravilha naqueles 5 dias. Mas o que Ele me falou, que não era naquele momento a cura, mas que Ele vai curar. Então, não me importa o que as pessoas falem, o que as pessoas pensam, mas é no que eu creio, na promessa. Essa mulher, ela já não acreditava mais na promessa. E quando Eliseu encontrou com ela, falou com ela, falou: chama ela aqui. E ela foi até a porta do quarto do profeta. E ele falou assim para ela: olha, você pode contar que nesta mesma data você vai ganhar um filho, você vai ter um bebê. Ela falou: não mintas para mim, meu senhor, não mintas. Porque aquela mulher, ela já vinha sofrendo já há algum tempo. Ela tinha dinheiro, gente. Ela já devia ter ido a médicos. E o laudo médico já devia ter dado: olha, não tem jeito, né? Como muitas mulheres, às vezes, a gente conversa e tudo, e teve experiências: olha, está difícil, vamos orar, vamos fazer jejum, né? Não sei se vocês viram na última vigília nossa, teve ali o relato da pessoa, da irmã, que eu não falei para ela que eu ia falar, e ela relatou aqui que Deus operou milagre. Ela está com 2 filhos, e aí eu não sei se vai continuar, né? Mas Deus já operou milagre de 2, né? Não conseguia.
Mas Deus, Ele opera milagres, basta nós crermos. E quando Ele falou isso para ela falou, não mintas para mim, meu Senhor, porque eu já passei por tantas frustrações, eu acreditava e agora eu não quero mais mexer nisso. Mas quando aquela mulher foi se aproximando, aquela data que o profeta designou, ela teve um filho e o filho veio para o seu colo. Gente, imagina uma casa, quando não se esperava mais uma criança, e a criança vem e aquela bagunça, igual eu chego lá na casa da minha filha, eu falo, meu Deus do céu, tira esses brinquedos daqui, gente, eu não estou acostumada muito com isso mais, né? Embora que eles levam os brinquedos, mas agora eu estou de mudança, eu falei, cada um leva o teu saquinho, a tua sacola, um saco grande assim de brinquedo, Pedrinho leva o teu, Maitê leva o teu, porque agora eu não quero mais bagunça lá em casa. Fico zoando eles, mas o que acontece? A alegria que aquela criança deve ter trago para aquela casa, gente. Porque a criança é uma alegria. Cada coisa que ele vai surgindo de novo, a gente vai rindo, a gente vai, olha que gracinha, olha como é que está fazendo. Imagina como que aquela mulher deve ter ficado. E aquele homem que já também não tinha esperança. E aí aquela mulher, aquele menino já maiorzinho, já devia estar por volta de uns 12 anos por aí, porque pequeno também não podia ir a campo, e o pai leva ele para o campo. Chega lá, o menino começa com uma dor terrível, ai minha cabeça, e o pai fala, olha, leva para a mãe. É interessante, né, nessa hora, né, o pai está lá de boa, mas na hora que acontece algum problema, não, leva para a mãe que a mãe resolve, a mãe sabe o que vai fazer, o remédio que vai dar, né, então o pai já empurra logo para a mãe. E aí ele foi para a mãe, chegou lá, o servo entregou para a mãe pegou aquele menino no colo, colocou no seu joelho, ficou ali com aquele menino, creio eu, obviamente que ela ficou ali orando, Senhor, Ele é a promessa que Tu me deu, Senhor, Ele é a promessa que Tu me deu, e vai dando 10 horas, vai dando 11 horas, e deu meio-dia, aquela criança morre. Aquela criança morre. A promessa morreu? Ué, mas espera aí. E aí aquela mulher, ela pega aquele menino que estava em outro quarto, ela vai levar o problema dela aonde ela recebeu o milagre. Foi lá no quarto do profeta, na porta do profeta. Ela abriu aquele quarto, colocou aquela criança em cima da cama, e ali ela deixa aquele menino ali. Imagine a dor daquela mãe, vendo aquele filho que ela tanto esperou, e que já nem se falava mais naquilo, e ela deitou aquele menino, deixou ali, e ela desce, e o esposo ali, ela fala para o esposo, olha, arruma lá a jumenta. Aquela mulher devia ter cavalo, gente, de raça, cavalo que corre. Mas ela pegou uma jumenta. Mas por que será que ela pegou uma jumenta? Porque a jumenta, ela pode andar mais devagar que no reto, mas no morro acima, no Monte Carmelo, onde ela queria ir para encontrar o profeta, o cavalo não ia subir com aquela galopeira toda, mas a jumenta ia levar ela até lá, onde ela precisava ir. E aquela mulher, ela já estava ali, pensando em tudo, o que ela ia fazer. Mas o mais interessante, que essa mulher nos deixa, né, de exemplo para a gente, que ela não se desesperou, ela não teve aquela agonia de desespero na hora que vem a notícia ruim, e a gente fica sem noção do que fazer, a gente se desespera, quer gritar, a gente já começa a passar mal, a pressão aumenta e não sei o quê, e é um estardalhaço só. Aquela mulher não, a gente vê ali na Bíblia que é um silêncio, nem para o marido ela conta, nem para o marido ela desceu e ela falou, olha, aconteceu isso, porque se ela... Mulher muito esperta, nota 10. Sabe por quê? Porque ela ali naquele momento, se ela parasse para falar para o marido, olha, o nosso filho está lá morto. Aquele homem ia ficar, meu Deus, e ela não ia saber se ia acudir o marido ou se ela ia lá no profeta. Porque ela decidiu, eu vou sair e vou lá naquele profeta. Porque ele me fez algo que eu tanto esperava e agora isso morreu. Não, eu vou lá falar com ele. E aquela mulher sai, mas ela fala para aquele servo que leva ela, você não vai falar nada, não vai parar, a não ser que eu mande você parar. Mas você vai embora comigo, vamos embora. E ali ela vai, quando ela vai chegando no Monte Carmelo, Geazi vê, e o Eliseu vê, fala lá, quem vem lá? A sunamita. E ele fala, vai lá ao encontro dela, pergunta se ela está bem, pergunta se o marido está bem, pergunta se o filho está bem.
E Geazi vai e pergunta, como é que você está? Como é que teu marido está? Como é que teu filho está? Vai tudo bem. Gente, que tremendo. Fala aí para a pessoa que está do teu lado, que tremendo. Pelo amor de Deus, gente, é uma dor imensurável. Olha, se um filho perde os pais no acidente, ele tem nome, ele é órfão. Se uma mãe perde, se uma mulher perde o esposo, ela é viúva. Se o marido perde a esposa, ele é o viúvo. Mas se uma mãe perde um filho, não tem nome para ela. Eu acho que é a dor pior que tem. É a mãe perder um filho, não tem nem nome. Mas aquela mulher ali, com aquela dor, ela vai pelo caminho e vai, tudo bem. Mas a questão dela é ela com Eliseu, não era com Geazi. Ela tem que encontrar Eliseu. E ela vai lá ao monte. Quando ela chega em Eliseu, ela se derrama aos pés dele. Aquele engasgo, aquele bolo na garganta, ali ela liberou. E aí vem Geazi, não vou tirar ela. Não tira ela não tira ela não, porque a amargura dela é grande. E algo aconteceu, porque ela está, agora sim, ela se derrama ali, ela fala, por quê? Por quê que aconteceu isso? Por que que você foi e me fez essa promessa? E ali, Eliseu fala, olha, vai lá no menino, toma o meu bordão, vai lá e coloca sobre o rosto do menino, Geazi. Vai, Geazi mais novo, óbvio, vai correndo e vai fazer o que ele pediu para dar tudo certo. Só que enquanto ele vai, ela está ali aos pés dele e falou, Senhor, que viva o meu Senhor, mas eu não vou sair daqui. E aí, quando Geazi já volta, encontra os dois e fala, olha, coloquei no rosto do menino, ele não reagiu em nada. Ele está morto. Fala comigo, ele está morto. E aquela mulher ouve mais uma vez, depois de ter visto que estava morto. E ele está morto. E a promessa, como que? Acabou, morreu. E Eliseu já vai para lá também pensando, né, o que eu faço? Eliseu entra, mas Eliseu já não vai no quarto. Primeira coisa que ele faz, ele não foi no quarto. Eliseu ora ali, agradecendo a Deus. Gente, coisas maravilhosas que tem nessa passagem bíblica para a gente aprender. Que a gente não precisa ir na casa do outro contar o nosso problema. A gente precisa primeiro contar para Deus. Contar para Deus, esse é o sucesso, é a oração. Muitas das vezes a gente quer correr para a casa do outro, quer falar com o outro, é um zap, olha, porque não sei o quê. Ninguém vai resolver o teu problema. Se não for Deus, ninguém pode resolver. A gente precisa ter isso em mente, que o Senhor é que está de ouvido atento àquilo que você quer. De ouvido atento para que você possa falar e clamar a Ele. A primeira coisa que essa mulher fez foi conhecer o profeta Eliseu. Como eu falei aqui, deu pão para ele para conhecer, se ele ia ser grato ou não. Depois ela precisou fazer uma outra coisa com ele, que além de conhecer, ela fez conviver com ele. Ela conviveu com ele. E na quarta coisa que ela fez com ele, foi confiar. Ela precisou confiar. E ali quando ele vê aquilo tudo, e ele vai na casa dela, e ele começa a orar para poder entrar naquele quarto. Antes de entrar, ele começa a agradecer a Deus ali e a pedir ao Senhor que fizesse o milagre ali acontecer. E aí ele vai para o quarto. Quando ele chega no quarto, há uma coisa assim que a gente, né, fica assim, extasiado, porque ele deita em cima daquele menino, ele coloca olho com olho, boca com boca, a mão com a mão, e ali ele deita em cima do menino, para aquecer aquele menino, mas nada acontece. Mais uma lição que a gente aprende, às vezes você está orando e você fala, Deus não está me ouvindo. Mas quantas orações você já fez? Eliseu orou, depois ele foi para o quarto e ainda não aconteceu o milagre. E a gente tenta uma vez, a gente tenta 2, 3, 1 ano. Eu já estou nesse processo, que é esse propósito que eu fiz, de
de Instagram, de rede social. Foi por essa causa da Maitê, né? Eu fiz isso. Já tem 3 anos, Maitê já está com 5 anos. E às vezes a gente acha que a promessa não vai ressuscitar, a promessa não vai viver, e isso não vai acontecer. Como as vozes que a gente ouve, não vai acontecer. Mas eu creio em nome de Jesus que vai acontecer. E ela, ali, ela devia estar com uma esperança muito grande, que algo também ia acontecer. E ali ele orou e nada aconteceu. E aí ele fica orando de um lado para o outro. Ele vai em volta da casa, né? E ele ora. Porque vamos pensar em algo. O problema não é ali. O problema está ao redor. O problema está ao redor, é aquilo que atingiu aquela casa. Então, precisamos quebrar. Eu não vou entrar nessa parte, porque senão a gente vai delongar. Mas a gente precisa quebrar as maldições também, as maldições hereditárias. Aquilo que lançaram sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E a gente precisa estar atento, é um radar. Qual é a oração que eu preciso fazer? A gente precisa entender por onde a gente vai começar. Qual é o tipo de oração que eu tenho que fazer para Deus agir agora, né? Aquele menino já estava há algum tempo já ali em cima da cama. E o tempo vai passando. E ali quando Eliseu orou ao redor da casa, de um lado para o outro, ele entra. E quando ele entra no quarto, ele faz novamente a mesma coisa que ele fez. Boca com boca, olho com olho, mão com mão, e deita em cima do menino. E quando ele deita em cima do menino, o menino 7 vezes espirra. O menino ressuscitou. Não foi a desistência, porque se ele desistisse, ele não ia ver o milagre. E ele falou: entrega o menino à mãe, o menino está vivo. Glórias a Deus. Aqui a gente vê uma primeira parte dessa história. E depois, se a gente for para agora, para 2 Reis, capítulo 8, a gente vai ver que essa mulher, não só essa bênção ela recebeu, mas ela também, lá na frente, nesse capítulo 8, Eliseu lembrou daquela mulher, estando em outro lugar, sabendo que a fome viria, a seca, e não ia ter nada para comer durante 7 anos em Samaria. Ele avisa ela. Olha que ligação, aquilo que ela fez, o coração grato de Eliseu, falou: não, peraí, eu tenho que avisar ela, que ela precisa sair de lá. Quando você faz boas amizades, pode estar longe, mas essa pessoa sempre vai lembrar de você, em todos os momentos, vai estar ali para orar com você, vai estar ali para te ajudar, vai estar na hora do hospital, vai estar na hora da alegria, no churrasco, vai estar em todos os momentos com você. E Eliseu lembrou dessa mulher: peraí, eu vou falar com ela. E falou com a sunamita: olha, você precisa se retirar de Samaria, porque vai haver fome aqui, vai para outra terra. E ela se direcionou à terra dos filisteus, era dos inimigos, mas ela foi para ali. E eu quero te falar mais uma coisa que eu tiro aqui dessa passagem bíblica esta noite, que mesmo você estando em lugar que você vê que você está correndo perigo, que você está ali, mas que não é bem aceito, né? Talvez é no teu trabalho, talvez é até mesmo dentro da tua família, tem algumas pessoas que você sabe que, né, não é do bem, mas enfim, que deseja sempre para você as coisas mais baixas, as coisas piores. As melhores é para eles, mas a pior, não, aquele dali está bom para você. Mas, poxa, aquele dali está sem motor, aquele carro. Não, mas aquele ali que é bom, né? Porque a tua situação, né, a tua condição, sempre te olha com menos, com desprezo. Mas, naquele momento ali, aquela mulher, ela foi para lá. E aquela mulher era rica, gente. Ela largou as terras dela, largou a casa dela, largou tudo para ir para outro lugar. E quando ela chega lá, ela fica 7 anos ali. E ali o Senhor guardou a vida dela de todos aqueles inimigos. Deus, Ele guardou, Ele escondeu. Eu tenho essa palavra comigo, né? Que Deus muitas das vezes nos esconde em determinados momentos da nossa vida. Ele nos esconde, sabe? Para que a gente não passe
por coisas que a gente vai ver e a gente vai se amedrontar e a gente vai falar, agora é o fim. Não, então ele nos esconde para que a gente nem veja. É os livramentos que ele nos dá. São esses os livramentos que ele nos dá. E aí, ela volta de novo. E quando ela volta, Geazi está lá contando para o rei Joroão. Olha, sabe o que aconteceu? Me conta os feitos de Eliseu. Eu vou contar então. Olha, Eliseu operou milagres. Eliseu, ele ressuscitou um menino. E olha, a mãe dele não podia ter filho. O pai já era velho. E quando ele está contando a história, quem entra? Sunamita. Porque ela foi lá. Intercederam ao rei pelas terras dela, pela casa dela, para ela ter de volta. Porque 7 anos sem estar ali, já tinha gente, já era, perdeu. E quando ela chega, Geazi fala, olha de quem que a gente está falando, dessa mulher. E aí o rei falou, é ela, é. E ela falou, eu estou aqui. Ele falou assim, olha, do tempo que você ficou lá, tudo que você deixou, você vai ter de volta. E não só de volta, os seus bens materiais, as suas coisas, mas eu vou te restituir em dobro. O tempo que ficou, tudo parado aqui, e você perdeu. Gente, como que é maravilhoso que Deus faz o tempo da tua aflição, o tempo da tua angústia, o tempo da tua prova, e depois você vê Deus te favorecendo, Deus te dando tudo novo, Deus te repondo, Deus te dando em dobro, Deus te abençoando de uma forma a qual você já estava meio que preocupado. Eu mudei ainda não, eu vou mudar essa semana. Mas foi uma grande prova, como eu já falei aqui algumas vezes. Mas o que aconteceu? Eu fui lá olhar a mudança, eu falei, vou lá olhar, 1 ano e tal, vai fazer 2 anos em outubro. Quando eu fui olhar, gente, o cupim vivo estava na minha mudança, andando, passeando, comendo tudo. Uma das coisas que eu, assim, as lágrimas vinham, era a minha Bíblia, de 8 anos de idade, que eu me batizei, meu pastor fez a dedicatória, né, pastor da época, pastor Antídio, fez a dedicatória, e a Bíblia estava toda dilacerada. Todos os livros que eu tinha, perdi todos os livros, o cupim comeu tudo, sofá, REC, tudo, a maioria das coisas. E eu falei, Senhor, e antes de eu ver aquilo ali, Deus já tinha falado para mim, comigo, que Deus ia me dar tudo novo. Deus ia restabelecer, Deus ia restituir, Deus ia me dar tudo novo. E eu guardei aquilo ali, porque eu falei, isso é coisa da minha cabeça, coisa de mulher, né? Que é coisa nova, né? Casa nova, vai querer tudo novo. Não, gente, Deus já provou que Ele é fiel. Por isso que quando estava esse louvor aqui, ele marca muito a minha vida, a fidelidade de Deus comigo, com a minha família. Porque a gente foi num lugar para a gente comprar algo que precisava, para a gente marcar lá, porque precisava de uma conexão e ninguém sabia como é que ia ficar aquilo, e tem que fechar a obra. E aí a gente foi. Quando chegamos lá, a gente conseguiu sair com 3 eletrodomésticos, pela metade da metade do preço, novo. Por quê? Era outlet. Aí eu falei, maravilha, que eu não quero nem saber. Eu olhava, não tinha um arranhão, não tinha nada. Aí o Pedro falou, Eliane, a gente está precisando disso, a gente está precisando daquilo, a gente está precisando daquilo outro. E o preço, gente, foi o mínimo que eu poderia pagar. E eu não fui ali para comprar nada disso, era só uma coisa que eu precisava. Mas esse Deus da restituição me lembrou que falou que ia dar tudo novo, que ia fazer tudo novo. E eu falei, Deus, é isso mesmo? Tudo novo. E Ele tem feito, amados, Ele tem feito. E eu creio que na tua vida também, o milagre de Deus está sendo aqui, essa noite, acontecendo aqui essa noite sobre a tua vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus, que haverá restituição aqui essa noite. E aqui, ainda me falta algum tempo, e o que eu quero aqui é finalizar com você, que Deus, Ele tem o desejo de te abençoar, não só uma vez, não é uma vez só, vou abençoar
aqui o Jorge só uma vez, vou abençoar a Larissa só uma vez. Não é esse o desejo. O desejo de Deus é assim, é constante. Eu vou abençoar meu filho, eu vou abençoar minha filha, eu vou abençoar meu filho, eu vou abençoar minha filha, e as gerações, e eu vou abençoar aqui a vida material, a vida espiritual, a vida conjugal, os filhos dos filhos. E é isso que o Senhor tem no coração dele, para abençoar as nossas vidas. E aqui, Deus nunca vai te dar o que você tinha. O que você tinha. Sempre dará mais do que aquilo que a gente pensa e do que a gente imagina. O que Deus te deu é para você usar. Aquele bordão ali, o cajado, quando Eliseu passou para a mão de Geazi, ele foi e não fez nada, porque está na mão de Eliseu. Deus dá a cada um, na mão de cada um. Você tem algo na tua mão, e é esse o poder que Deus te deu. Não adianta você querer do outro, porque do outro é do outro. O que Deus fala contigo é contigo. É assim que Deus quer nos usar, é assim que Deus quer agir nas nossas vidas, porque não adianta você experimentar algo que aconteceu na vida do outro. Você vai experimentar, você vai ter experiências com Deus, você e Deus. Você e Deus. É assim que Deus vai fazer. Não será outros que farão. Se você tem que orar, ore você. Porque aqui a gente viu o exemplo aqui da oração, né? Que precisamos buscar em oração. A oração é a chave. Busque você, jejue você, tenha intimidade você. Deixa Deus te usar. O inimigo, ele não vai triunfar na tua casa. O inimigo, ele não vai ter poder sobre nada do que é teu. Pode ir lá acontecer as perdas, né? Mas o Senhor está falando, eu vou restituir, eu vou te dar tudo de novo. E isso a gente tem que segurar com as nossas mãos, com a nossa fé e crer que Deus vai fazer. Não são as pessoas que estão dizendo. Quando eu falei isso, foi até engraçado, né? Meus filhos sempre ficam um olhando para a cara do outro e ficam um zoando. Aí, ela falou que vai dar tudo novo aí. Eu falei, olhei e fiz assim, ó, espera para ver. Aí eles já foram lá, aí olharam, e mãe? Eu falei assim, tá aí, ó, novinho, capado aí, ó. Aí olharam, aí mãe, você vai ter isso? Já tá aí, ó, tá? Depois quando vier aqui com preguiça de lavar uma loucinha, tá aí a lava-louça, tá? Vocês não gostam de lavar? Não tem preguiça não, mas vocês têm, aí já vai usar. Mas olha, é o que Deus vai fazer nas nossas vidas, seja bem material, seja espiritual. Às vezes a gente tem mania de falar que, não, bem materiais não. Gente, Deus, Ele tem porções dobradas sobre nós. Ele quer dar o melhor dessa terra para nós. Nós vamos viver como filhos de Deus. É príncipes e princesas que nós ouvimos falar aqui. E é isso que Deus tem para nós. Ele não tem menos não. Se Deus vai te levando a um nível maior, vai com Ele. Porque é isso que Ele quer na tua vida. Não quer que você fique passando perrengue, não quer que você fique passando sufoco, aperto. No nome de Jesus, receba essa palavra. Essa mulher, ela tinha tudo, mas não tinha a alegria de um filho. E Deus ali pôde fazer com que a promessa se cumprisse na vida dela. A promessa se cumpriu. Eu queria que você ficasse de pé, o pessoal do louvor está vindo para tocar aqui o instrumental. Esse louvor, Tu És Fiel. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu não sei qual a sua situação, o que você tem vivido, o que você está esperando acontecer, né? Se é pela tua família, se é por algo de um emprego, se é algo que você tem tanto esperado e que você deixou isso de lado porque você não quer mais pensar nisso, porque parece que não vai acontecer mais. É como se já acontecesse a desistência desse sonho, né, de algo que Deus tem para você. Mas eu quero te dizer essa noite, o Senhor, Deus está tomando agora os teus sonhos, realizando agora na mão dele para você. Eu quero que você creia e confie. Coloque agora o teu pensamento nisso, que você já deixou para trás há muito tempo e você não quer mais se lembrar.
Traz a tua memória agora, no nome de Jesus, porque Deus é fiel para te fazer, em nome de Jesus, receber todas as bênçãos que Ele tem para você. Todas as bênçãos que Ele tem para você. Deus não quer reter bênção nenhuma, mas você precisa entender o processo, o propósito. É necessário entender o processo. Às vezes a gente quer terminar antes daquilo que Deus tem para nós. E às vezes a gente está na metade. Quanto tempo eu fiquei esperando, e essa semana, graças a Deus, eu estou saindo daqui. Quantas lembranças me trazem. Sábado passado eu estava muito chorona, porque tudo ali me lembra uma pessoa muito especial na minha vida. E quando eu vou desfazendo de tudo aquilo ali, porque eu não vou levar para minha casa, eu quero levar a lembrança viva, a promessa viva, de quando eu vi a minha mãe sendo salva. É isso que me importa, não são os objetos, não são as coisas dela. E quando a gente tem que se desfazer de tudo aquilo ali, para entrar no novo, eu tenho que deixar tudo aquilo para trás, como aquela mulher deixou tudo para trás. Ela não falou para o esposo o que estava acontecendo, ela foi falar para Deus. Ela foi orar a Ele, porque ela sabia que existia um Deus todo-poderoso, do sobrenatural, que ia restituir a vida do filho dela. Se você está precisando restituir alguma parte que já morreu na tua vida, já está lá esquecida, o Senhor está te trazendo à memória essa noite, para que você venha conquistar. Porque é a promessa de Deus. Deus, Ele tem promessa. Toma posse em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel para tu fazer infinitamente mais na vida dos teus filhos. Oh Deus, eu não sei se alguém aqui, Senhor, está, ó Deus, precisando, Senhor Deus, de algo do Senhor. E talvez, Senhor Deus, seja material. Eu sei, Senhor, porque Tu és o dono do ouro e da prata. E Tu podes, Senhor, conceder a este teu filho e a tua filha o que eles têm te pedido, Senhor. Talvez é sair de um aluguel. Talvez é sair, Senhor, da onde estão morando, da comunidade. Quantos anos eu te pedi isso e o Senhor me honrou com isso, Pai. Eu tenho experiência nisso. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua fidelidade, pela Tua palavra que é viva, é tão verdade em nossos corações. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, se há algum pai aqui que também está lutando pela vida do filho, que está na droga, ó Deus, em nome de Jesus, eu também já, Senhor Deus, orei muito pelo meu irmão. Oh Deus, em nome de Jesus, o Senhor resgatou aquela vida das drogas com 16 anos, até 20 anos, Senhor. O Senhor fez ele um pastor, para a honra e glória do Teu nome. Por isso que eu creio nas Tuas promessas, e não há impossíveis para o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer. A revelação da Tua palavra é a verdade. Oh Deus poderoso, essa noite, Senhor, visita cada coração, cada mente, Senhor, que nesta hora, Senhor Deus, coloca diante de Ti o impossível, coloca, Senhor Deus, diante de Ti aquilo que está nas Tuas mãos, e nós temos que entregar nas Tuas mãos, porque a gente não pode fazer. Ah Deus, visita cada família aqui, Senhor, cada filho, cada filha, cada pai, cada esposo, cada mulher, Senhor, cada esposa, no nome de Jesus, Pai. Realiza, Senhor Deus, o Teu querer, a Tua vontade, o Teu milagre, Senhor. Que a Tua igreja possa experimentar, ó Deus, as coisas que o Senhor tem. Deus, em nome de Jesus, essa hora também, Senhor, eu quero colocar diante de Ti as pessoas que têm depressão, Pai, estão sofrendo de depressão, estão sofrendo, Pai, de angústia na alma. No nome de Jesus, liberta, Pai, libera, Senhor Deus, a Tua cura esta noite, Senhor. Oh Deus, tira, Senhor Deus, essa raiz, Senhor Deus, de amargura diante, Senhor Deus, dos olhos dessa pessoa nessa hora, que essa pessoa sinta a libertação agora, do Senhor, o toque do Senhor, Pai. E se há alguma doença também, Pai querido, no nome de Jesus, incurável,
Oh Deus, Tu és o dono, Senhor Deus, de tudo. Tu és, Senhor Deus, o médico dos médicos. Tu és aquele que cura, Senhor Deus, o câncer, o diabetes, Senhor. Eu creio em Ti, Pai, que Tu podes, Senhor Deus, curar toda enfermidade. Oh Deus, Tu pode abrir porta, Senhor Deus, para aquele, Senhor Deus, que tem pedido, ó Pai, por uma porta aberta. E está tão difícil, porque é uma vaga, é duas, Senhor. É uma luta, é uma briga. Mas, Senhor Deus, capacita esse Teu filho e essa Tua filha que está aqui essa noite. Eles irão Te honrar, Senhor. Eles irão Te honrar, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Honra Teus filhos, Senhor, com a Tua presença poderosa. E nós Te agradeceremos, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Podemos assentar.